Bem, começando aqui a gravação da questão número 7 da lista 3. Meu nome é Eduardo Soares de Araújo Aquino, sou da turma 2 e subturma C. Meu número de matrícula está aqui. Então vamos fazer a questão 7 aqui, da lista 3. Faça um programa que receba um número, calcule e mostre a tabuada desse número. Atenção, exibir a tabuada formatada como uma figura. A figura está aqui abaixo. Exemplo, se o número recebido for 5, o programa deve apresentar A. Isso aqui, então, ele dá um exemplo de como deve ser sua tabuada. Quando ele fala o programa deve apresentar, ele quer dizer que você tem que representar o programa no alert como sendo uma sucessão de valores assim. Uma representação de sucessivos cálculos, eu posso dizer assim. Por quê? Porque a partir do momento que como ele quer qualquer número inteiro, então eu tenho que criar uma variável que ela armazena o número. Se eu botar a variável x, ele vai armazenar o 5 no x. Então você pode notar que essa linha aqui é só do x. E depois ele vai fazer várias execuções. Ele vai fazer 5 vezes 0 igual a 0. Depois a próxima linha vai ser 5 vezes 1 igual a 5. 5 vezes 2 igual a 10. 5 vezes 3 igual a 15. E assim sucessivamente até o 9. Só que eu não posso fazer... Eu posso até criar essas linhas aqui de uma vez só. Mas o problema é que o comando vai ficar grande. E também eu tenho que criar várias variáveis aqui, tomando elas como valores fixos. Então eu posso fazer isso no while, o sistema de repetição. O sistema de repetição é o seguinte. Para você fazer essa questão, você cria a variável. Primeiro eu vou criar a variável x, que vai ser para armazenar o valor. E observe que o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, eles vão sempre variando. São esses números aqui dessa linha e da linha do igual, que sempre variam, menos o 5, que é o valor fixo, porque esse 5 é o número que você vai digitar. Então x será a variável que eu vou digitar o número, que eu quero que você faça uma tabuada do 5, então o x tem que tomar valor 5. Se o x quiser tomar valor 2, então você bota igual a 2 como na variável x. E como essa linha aqui ela varia sempre, então eu tenho que criar outra variável aqui, o y. Esse y aqui ele vai multiplicar o x. E a multiplicação deles dois vai gerar outro número aqui de lado. Então eu tenho que tomar outra variável aqui de lado. Vai ser a variável r. Que eu vou botar a variável r como resultado. Então, mas você pode botar qualquer variável. Então eu vou fazer x igual a passe int, porque é número inteiro. Então eu crio uma caixa de texto, prompt, digite um número, tranquilo. Agora eu tenho que tomar valores iniciais, o y e o r igual a 0. Por quê? Porque esses valores aqui tomam valores diferentes a cada linha de repetição. Note que essa linha, o y toma valor igual a 0 e o r toma valor igual a 0. Depois eles tomam valor igual a 1, 5, 2, 10, 3, 15 e assim sucessivamente. Nota que eles sempre variam a cada linha, menos o x. Então o x é um valor fixo, mais ou menos um valor fixo, porque ele precisa de uma variável aqui para você digitar. Mas eu preciso que o y tome um valor igual a 0. Por quê? Porque eles tomam valores iniciais aqui igual a 0. Então y igual a 0 e o r igual a 0. Então, a partir desse momento eu crio minha repetição, minha condição de repetição. Por quê? Porque eu quero repetir essas linhas aqui sucessivamente. Não, tipo, se eu não utilizasse o if, eu tinha que criar várias variáveis aqui com valores fixos para eu criar essa tabela aqui. Então seria mais trabalhoso. Então eu posso criar de uma vez só no while, com um sistema de repetição. Então, observe que o y toma valor igual a 0 e toma valor final igual a 9. Então eu tenho que minimizar esse intervalo de repetição. Se você contar o número de linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, são 10 linhas. Então o y vai repetir 10 vezes. Eu posso botar isso em mente. O y vai repetir 10 vezes. Então já tem o meu sistema de repetição. Como o y aqui é igual a 0, então ele vai cair no sistema de repetição, porque o y tem que ser menor que 10. Então eu vou conseguir repetir essa linha 10 vezes. Agora eu tenho que repetir o quê? No caso, repetir a linha do cálculo.
Então eu monto meu sistema de linhas. Como o 5 aqui vem primeiro, no caso eu vou inverter, tá? Eu vou botar o R igual a 45, vamos supor. Então eu boto o R igual a... Depois eu boto o Y, ou eu posso botar o X, tanto faz, porque multiplicação não altera... O resultado não altera a questão aí. Então eu posso botar X vezes Y. Pronto. Esse aqui é o sistema que sempre vai se modificar. O X o X é constante, porque é o valor que eu vou digitar aqui, e o Y vai variar conforme as execuções dessa linha aqui. E o R também vai variar por causa dessa soma aqui. Então, soma não, da multiplicação. Agora eu preciso montar minha linha. Minha multiplicação é essa. Agora eu preciso montar a linha no alerte. Agora eu faço posso botar aqui, posso montar a linha assim, x mais, aí posso abrir aspas, mais x, porque é o x que tá, esse x aqui, ó, não é a variável x, é um x digital, um x meu escrito ali, aí mais do outro espaçamento, mais y, mais mais eu posso botar o igual agora para criar um texto como forma de igual, mais e o R como resultado. Pronto, deixa eu ver se está ok. Pensamento, mais. Ok, está tudo certo. Pronto. A partir desse momento, quando eu executar, eu vou pedir para você digitar um número. Ele vai armazenar um número. Depois ele vai cair nessa condição aqui. Ele vai fazer a condição da linha aqui, fazer a multiplicação. E ele vai alertar o x vezes o y e o r. Mas ele vai executar só uma linha. Por quê? Porque eu não estabeleci uma condição aqui, ó. Porque o y ainda é igual a zero. Se eu executar esse comando do jeito que está aqui, ele vai alertar só essa linha aqui, ó, a do zero. Por quê? Porque o y tomou o valor igual a zero e o r tomou o valor igual a zero. Então eu preciso somar isso aí repetidamente. Então, como o r vai trabalhar em função do x e y, então eu não preciso modificar ele, eu só modifico o y. Por quê? Porque a cada linha o y aumenta 1 unidade, se você notar aqui na linha. Então é 0, 1, 2, 3, 4 até o 9. Note que ele aumenta a cada 1 unidade. Então eu boto o y mais 1. E está feito o meu programa. Ou seja, quando eu executar, ele vai multiplicar, armazenar o valor no R. Então ele vai dizer qual é o x vezes o y e vai alertar o valor do resultado. Depois ele vai somar mais 1 unidade aqui e o y ainda continua sendo menor que 10. Então ele volta para essa linha aqui e faz outra multiplicação, outra operação com o y valendo igual a 1. E assim sucessivamente até o 9. Então esse aqui é a cabeça do meu programa feito. Eu vou aqui no programa de execução, ó. Aqui está o mesmo programa que eu fiz lá no Word. Eu vou dar um executar nele. Se quiser eu vou parar aqui um vídeo para mostrar aqui o programa como está, igual. Então eu vou executar. Nota aqui que ele vai pedir para você digitar um número. Vou digitar o número 2. Dou um executar. E ele monta aqui, ó, a linha. 2 vezes 0 é igual a 0. Eu dou um OK. 2 vezes 1 é igual a 2. OK. 2 vezes 2 é igual a 4. OK. 2 vezes 3 é igual a 6. E assim sucessivamente até o 9. Ó. 4, 5, 10, 12, 14, 16, 18. Enfim, acabou. Até o 9. Eu posso botar outro exemplo aqui. Posso botar o 9. Posso botar até o... Deixa eu botar aqui o 21. Então ele vai executar 21 vezes 0 igual a 0, 21, 42, 63, 84. E assim eu monto uma tabuada no while de repetição. E esse é o programa.